Muito bem, agora que você já fez os exercícios 2.13 até 2.16, vamos fazer a correção. Mas olha só, atenção, esses exercícios são fundamentais para o entendimento das combinações de CAR e CDR. Se você não fez os exercícios, pause o vídeo. Não assista a correção, você precisa queimar fosfato, você precisa quebrar a cabeça para tentar fazer os exercícios, porque somente assim você vai entender direitinho as combinações de CAR e CDR, ok? Bom, vamos corrigir o exercício 2.13. O exercício 2.13 nos pede para a gente demonstrar como obter cada palavra nesta lista. Então eu tenho que demonstrar aqui como que eu vou obter o símbolo vamos, tenho que demonstrar como que eu vou obter o símbolo para, o símbolo a e o símbolo praia. Bom, aqui eu tenho a representação impressa da lista e aqui eu tenho a representação interna para a gente facilitar a visualização, tá? Primeiro símbolo, eu quero conseguir o símbolo vamos. Que combinação de CAR e CDR eu preciso fazer para obter o símbolo vamos? Vamos aqui, ó. Esta daqui, ó, que está com esses parênteses aqui marcados em verde, ó, é a lista pai, correto? Então eu tenho dentro da lista pai 3 elementos. Ó, aqui está o primeiro elemento, aqui está o segundo elemento e aqui está o terceiro elemento. Como eu quero obter o símbolo vamos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter o primeiro elemento. E para isso a gente já viu, né, que eu posso usar a função car. Quando eu fizer o car desta lista, eu vou obter o primeiro elemento. E qual é o primeiro elemento? É este daqui, ó. A lista vamos dentro de uma lista. Ora, agora eu quero obter o primeiro elemento desta lista. Eu quero obter este elemento aqui, ó. Então, para isso eu faço de novo uma função car. Quando eu fizer o car desta lista, o que eu vou obter? Eu vou obter o primeiro elemento desta lista, que é uma lista com o símbolo vamos. E para eu chegar agora diretamente no símbolo vamos, então eu faço de novo um car. Agora eu chego no vamos. É bem intuitivo isso, né, pessoal? Acompanha aqui, ó. Olha aqui a representação interna da lista. Quando eu faço o primeiro car, ó, aqui está o car. O que esse car vai me retornar? Este ponteiro. Aí eu vou fazer o segundo car. O que ele vai me retornar? Este ponteiro. Vou fazer o terceiro car. Aí ele vai me retornar este ponteiro direto para o símbolo vamos. Então, para acessar o vamos nesta lista aqui, eu preciso da função C-A-A-R. Eu quero car de um car de um car. Tudo bem até aqui? Agora vamos tentar acessar o símbolo para, ok? Então, isso aqui, ó, eu quero acessar o símbolo para. Que função eu tenho que utilizar para conseguir acessar diretamente o símbolo para? Bom, o símbolo para é o segundo elemento. Então, ele está aqui dentro do segundo elemento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar o primeiro. Então, para eu eliminar o primeiro, eu vou usar uma função CDR. E aí, o que CDR vai retornar para mim? Vai retornar a lista pai, vai retornar dentro da lista pai a lista para a e a lista com o elemento praia. E aqui eu fecho a lista pai de novo. Lembra, o CDR retorna o resto da lista, exceto o primeiro elemento. Então, ó, ele simplesmente eliminou o primeiro elemento, retornou a lista pai, que são esses parênteses aqui, ó, com o resto dos elementos da lista pai. Então, eu tenho aqui a lista com os elementos para a e a lista praia. Agora vamos lá, eu quero acessar o para.
Para eu acessar o para, o que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso acessar este primeiro elemento aqui, ó, não é? Ó. Então, para eu acessar o primeiro elemento, eu vou passar esta lista para a função char. Quando eu passar toda esta lista para a função char, qual vai ser o retorno? O primeiro elemento. Vai ser para A. Estamos quase chegando lá. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu passo novamente para uma função char. E aí eu obtenho o acesso direto ao símbolo para. Qual é a função que eu preciso, então? Eu preciso de uma CAADR, onde eu vou calcular a CDR da lista pi, o char e depois o último char. Agora vamos lá. Eu quero acessar o símbolo A. Eu quero acessar este símbolo aqui, ó. Bom, o começo é igual, né? Ó, este símbolo está no segundo elemento, então eu tenho que eliminar o primeiro elemento da lista pi. Quando eu vou eliminar o primeiro elemento da lista pi, vou escrever aqui em vermelhinho, eu vou fazer um CDR. Vou escrever aqui em vermelhinho, ó, um CDR. Quando eu fizer o CDR, o que eu vou obter? O parênteses da lista pi. Eu vou obter aqui o segundo elemento, que é a lista para A, e vou obter o elemento final, que é a lista com o símbolo praia e o parênteses da lista pi. Até aqui tudo bem. Eu preciso acessar este A. Ó. Esse A não está no primeiro elemento desta lista, então eu vou passar esta lista para a função char. Quando eu passar esta lista para a função char, char vai retornar diretamente o primeiro elemento. Então, ele vai retornar a lista para A. Agora, olha só, eu quero acessar o símbolo A. Então, eu tenho que eliminar o primeiro elemento. Quando eu eliminar o primeiro elemento, para eu eliminar esse primeiro elemento, o que eu preciso fazer? Passar por uma função CDR. Aí a função CDR vai retornar uma lista com o restante dos elementos. O restante dos elementos aqui, ó, é somente o símbolo A. Agora eu consigo acessar o A. Como? Com um outro char. Quando eu fizer o char desta lista, eu consigo acessar o elemento A. Então, qual é a função que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar uma CADR. Primeiro eu faço a CDR, depois eu faço um char, depois eu faço uma CDR e por último eu faço um char novamente. Olha, eu sei que isso aqui pode confundir a cabeça para quem está começando, mas é só você pensar na sequência de funções que você precisa para conseguir acessar os elementos, ok? Agora falta a última palavra, né? Eu preciso acessar a praia. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu quero acessar o símbolo praia. Que função eu tenho que usar? Bom, vou fazer aqui de amarelinho para ficar diferente. Eu tenho que chegar neste elemento aqui, ó, no terceiro elemento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma CDR da lista pi. Quando eu fizer a CDR da lista pi, o que eu vou obter? A lista pi, a lista para A e a lista praia dentro da lista pi. Isso aqui agora você já entendeu por quê. Só que eu não quero esse elemento, essa lista com essas palavras para A. Eu quero somente essa daqui, ó. Então eu vou passar novamente para a função CDR. E aí o que CDR vai me retornar? A lista pi com a lista com o símbolo praia. Pessoal, muita atenção no retorno de CDR, tá? Se vocês não estiverem entendendo, ó, confiram aqui a representação interna. Vão caminhando nos ponteiros, porque geralmente os iniciantes erram aqui, tá? Eles acham que o CDR retorna diretamente um elemento. O CDR não retorna diretamente um elemento, ele retorna uma lista com o elemento. O elemento aqui, ó,
é a lista praia. Então ele não vai retornar só o elemento, ele retorna uma lista com o elemento. O elemento é a lista praia. Muita atenção no retorno de CDR. Bom, agora eu quero acessar aqui este elemento, ó, que é o primeiro elemento da lista. Para isso, o que eu posso fazer? Uma car. Quando eu fizer uma car desta lista aqui, aí eu vou retornar diretamente este elemento, que é a lista praia. Agora estou quase chegando lá. Eu não quero uma lista praia, eu quero diretamente o elemento praia. Então eu faço de novo outra car com este argumento, né? E aqui eu consigo acessar a lista. A lista não, desculpa, o símbolo praia. Qual é a função que eu preciso então? Eu preciso da função CAADDR. Primeiro eu faço uma CDR, depois eu faço a segunda CDR, depois eu faço uma car e depois eu faço a outra car. É um pouquinho confuso para quem está começando, então por favor façam esses exercícios, refaçam os exercícios até isso ficar bem claro, ok? Bom, vamos fazer um teste disso daqui no Terminal Lisp? Vamos lá. Bom, vamos fazer agora um teste para a gente acessar cada símbolo que estava naquela lista. O primeiro símbolo que a gente quer acessar é o símbolo vamos. Então, no exercício, a gente viu que a gente usou o CAAR para acessar o vamos. Então, ó, o que eu tinha aqui? Eu tinha vamos para a praia. Quando eu passar esta lista aqui, ó, repara a lista, é isso aqui tudo, tá? Tudo isso está marcado aqui de azul. Quando eu passar esta lista para a função CAAR, o que eu vou retornar? Diretamente o símbolo vamos. E qual função que a gente usou para acessar o símbolo para? Foi a CAADR. Então, ó, CAADR para tentar acessar o símbolo para. Ó. Quando eu passar esta lista para o CAADR, eu consigo acessar diretamente o símbolo para. E para acessar esse Azinho aqui? Bom, para acessar esse A, a gente viu que a gente usou a CADADR. Vamos lá, vamos mostrar isso aqui na prática. Para a praia. Quando eu passar isso para a função CADADR, eu acesso diretamente o símbolo A. E para acessar o praia, a gente viu que eu preciso do CAADDR. Ó, vamos lá. Vamos para a praia. Quando eu passar isso para a função CAADDR, eu consigo acessar diretamente o símbolo praia. Pessoal, é muito importante que vocês entendam como construir as combinações de car e CDR para acessar qualquer símbolo numa lista aninhada. Faça o exercício, se você ficou com dúvida, refaça várias vezes até compreender, ok? Bom, vamos para o próximo exercício então. O exercício 2.14 me pergunta o que aconteceria com o resultado desta lista se eu executasse a função CAADR da esquerda para a direita. Olha só, a gente já viu que apesar de eu ler a função da esquerda para a direita, né, CAADR, eu leio o nome da função assim, ó. Aqui eu faço a leitura da função. A gente já viu que a execução da função é feita da direita para a esquerda. Isso aqui significa o seguinte, que a primeira função a ser executada é a função CDR. A segunda seria a car e a terceira seria essa última car. Esse exercício está me pedindo o seguinte, olha, o que aconteceria se eu executasse a CAADR da esquerda para a direita nesta lista aqui, se eu executasse essa função da maneira com que eu faço a leitura. Bom,
vamos verificar, né? Eu tenho esta lista aqui. Se eu executasse isso da esquerda para a direita, a primeira função a ser executada seria esta car aqui, dessa letra A. Então, ó, qual é a car desta lista? A car desta lista, olha só, é este endereço de memória aqui, ó. Então, ó, se eu executasse a primeira car, o que eu iria obter aqui como resultado? Eu iria obter a lista cubo azul. Até aqui tudo bem. Agora eu vou continuar executando da esquerda para a direita. Eu vou executar o segundo car, que seria esse daqui, ó. Aí eu vou passar este resultado para o segundo car. O segundo car vai calcular o car dessa lista, que é o símbolo cubo. Até aqui tudo bem. E agora, ó, eu executei o primeiro e o segundo. Agora eu tenho que executar a terceira função da combinação, que seria a função CDR. Aí eu vou passar o símbolo cubo para a função CDR. O que vai acontecer aqui nesse momento? Um erro. Por que vai acontecer um erro, pessoal? Porque você já sabe que o input das funções car e CDR precisa ser uma lista. Aqui, ó, eu estaria passando um símbolo diretamente para a função CDR. Então isso não pode, o Lisp retorna um erro. Eu teria que passar uma lista para a função CDR, tá? Então, ó, nesta lista aqui, que tem dois elementos, que é o cubo azul e a pirâmide verde, eu teria um erro se eu executasse esta função da esquerda para a direita. A gente pode simular isso aqui em Lisp, tá? Olha só. Esta função aqui, CAADR, se eu fosse executar ela da esquerda para a direita em Lisp, eu teria que usar a função CDAAR, porque aí ocorreria isto daqui. Eu faria, em primeiro lugar, a função car, em segundo lugar, eu teria outra função car, e em terceiro lugar eu faria a função CDR. Ou seja, executar a função CAADR da esquerda para a direita em Lisp é a mesma coisa que eu executar a função CDAAR. Vamos executar esta função aqui para você ver que o retorno vai ser um erro no terminal Lisp. Vamos lá. Ok? Vamos pular uma linha aqui e vamos fazer o exercício. Ele pedia para que eu executasse a função CAADR nessa ordem, da esquerda para a direita. Então eu posso simular isso aí em Lisp com a função CDAAR, que é a mesma coisa que a CAADR da esquerda para a direita. Então eu vou passar agora aquela lista, que eu tenho cubo azul e pirâmide verde. Quando eu passar esta lista aqui, cubo azul, pirâmide verde, para a função CDAAR, o que vai acontecer? Eu vou, em primeiro lugar, calcular o car. O car desta lista é esta lista aqui, ó, a lista com os elementos cubo azul. Depois eu vou calcular o segundo car. O segundo car é simplesmente esse símbolo cubo. E aí eu vou passar esse símbolo cubo para a função CDR. Aí o Lisp vai retornar um erro para mim. Por quê? Porque o input das funções car e CDR precisa de ser uma lista. Eu vou executar. E agora, como a gente esperava, Lisp já retornou um erro, tá? Eu não posso passar um símbolo para a função CDR. Então, eu vou abortar aqui o terminal. E isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, tá? De novo, façam esses exercícios, eles são muito importantes. Bom, vamos para o exercício 2.15? Ok. Nesse exercício 2.15, o que eu tenho que fazer? Esse exercício me deu uma lista, né, que é uma lista que tem 3 sublistas, e ele está me pedindo para que eu complete essas linhas que estão faltando. Ou seja, se eu passar esta lista para a função car,
o retorno vai ser uma lista com símbolos AB. Existe alguma função, alguma combinação de car e CDR, cujo retorno vai ser direto o símbolo B, então eu tenho que preencher aqui. Qual é o retorno desta lista na função CDDR? Então, esse exercício simplesmente me pede para eu preencher as funções, as informações que estão faltando aqui nessas linhas pontilhadas. Bom, pessoal, o primeiro exercício é o seguinte: qual é o resultado de CDDR nesta lista? Bom, vamos lá, vamos pensar bem devagar, tá? Olha só, eu quero saber qual é o resultado de CDDR. Aí a gente já viu que a primeira função que executa é essa daqui, executa a execução da direita para a esquerda. Quando eu faço CDR desta lista, isso aqui já tem que estar bem claro para você, eu vou receber o parêntese da lista pai, o parêntese aqui da CD e o parêntese da lista EF e fecha de novo o parêntese da lista pai. Então eu recebo uma lista com os elementos restantes da primeira, da lista pai, exceto o primeiro elemento. Agora, olha só, eu vou executar o segundo CDR, vou fazer de novo outro CDR. Quando eu fizer o segundo CDR, eu vou fazer um CDR em cima disto daqui, ó. Então, o que eu vou obter? Eu vou obter o parêntese da lista pai e os elementos restantes, que é uma lista com E e F. Então, ó, o resultado de CDDR é a lista pai com a sublista E e F. E esse resultado agora, o CADR da lista pai? Bom, vamos fazer isso aqui com calma, tá? Então eu tenho aqui, olha, o CADR. A primeira função que eu vou executar vai ser a CDR, que está aqui. A gente já viu, quando eu executar a CDR na lista pai, o que eu vou ter de retorno? O parêntese da lista pai, a lista com os símbolos CD, E e F e o parêntese da lista pai. Agora eu vou executar a car em cima desta lista. Quando eu executar a car vai retornar o que para mim? Simplesmente o primeiro elemento. E o primeiro elemento é a lista com os elementos, os símbolos C e D. Então, ó, quando eu executar o CADR aqui, o retorno vai ser C e D. E se eu executar CDAR? Olha só, o que eu estou querendo? Agora eu estou querendo executar, olha, CDAR. Qual é a primeira função que vai ser executada? Vai ser a car. Quando eu fizer a car em cima da lista pai, o que eu vou obter de retorno? Simplesmente a lista com AB. Depois que eu passar isso aqui agora para a função CDR, qual vai ser o retorno? Uma lista com o restante dos elementos. Então eu vou ter simplesmente o elemento B. Então aqui, a lista com o elemento B. Então a CDAR vai ser uma lista com o elemento B. Agora, o que eu precisaria fazer para obter o elemento B sem ele estar dentro de uma lista? Aí é fácil, né? Ó, a gente já não viu que o CDAR retorna uma lista com o elemento B? Então, se eu fizer a função CADAR, eu consigo obter este elemento. Porque, olha só, eu vou executar aqui em primeiro lugar a função car. A função car vai retornar o que para mim? Uma lista com os símbolos AB. Aí eu vou executar em segundo lugar a CDR. A CDR vai retornar o que? Uma lista com o símbolo B. Depois eu vou executar novamente a função car, que vai retornar diretamente o símbolo B. Então, para eu chegar no B diretamente, eu preciso executar aqui a CADAR.
Agora, olha só, o que acontece, qual é o resultado se eu passar esta lista para a função CDDAR? Vamos lá, vamos com calma, eu vou anotar aqui, ó. CDDAR. Vamos lá, hein? Olha só, a primeira função a ser executada é essa car. Quando eu executar essa car, o que eu vou obter de retorno? Uma lista com símbolos A e B. Agora eu vou executar a CDR. Quando eu executar a CDR, olha o que eu vou obter? Uma lista com o B. Agora eu vou executar novamente uma CDR. Quando eu executar uma CDR, essa CDR vai eliminar o primeiro elemento e vai retornar o que resta. O que restou se eu eliminar esse elemento B? Restou uma lista vazia. Então aqui, ó, o retorno vai ser uma lista vazia. O retorno vai ser nil, né? Uma lista vazia ou nil, porque a gente já sabe que nil em Lisp ele é a lista vazia. Agora vamos lá. Qual função eu tenho que usar para chegar no A? Para obter esse elemento A aqui. Bom, agora eu vou ter que pensar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, desta lista, obter o primeiro elemento. Então eu vou realizar aqui um car. Quando eu fizer um car desta lista, o resultado aqui para mim vai ser uma lista com os elementos A e B. Agora eu quero chegar neste elemento A. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso executar um outro car. Quando eu executar um outro car aqui, eu alcanço direto um elemento A. Então qual é a função que eu preciso executar? Eu preciso executar uma CAAR para obter diretamente o símbolo A. E agora, o que acontece aqui se eu executar esta função aqui, ó, CDADDR? Bom, vamos lá, vamos com calma, ó. CDADDR. Bom, vamos pensar aqui agora, tintim por tintim. A primeira função a ser executada é a CDR. Quando eu fizer isso, o que eu vou retornar? Eu vou retornar uma lista py com as listas que tem o símbolo CD e o símbolo, uma outra lista com os símbolos EF. Eu vou eliminar simplesmente a primeira lista. Agora eu vou executar outra CDR. Quando eu fizer isso, o que eu vou ter? A lista py com a lista filha EF. Agora, olha só, eu vou executar a car. Quando eu executar a car, eu vou retornar o primeiro elemento desta lista. Então, eu vou retornar simplesmente a lista EF. Agora, eu vou executar uma CDR. Quando eu executar uma CDR, eu vou retornar uma lista com o restante, exceto o primeiro. Então, ó, o resultado da CDADDR é uma lista com o elemento F. E agora, olha só, eu estou querendo saber, tá, tudo bem, e quando eu chegar nessa lista com o elemento F, o que eu preciso para obter diretamente o elemento F? Agora aqui existe um problema. Você poderia pensar assim, é só eu colocar mais um A aqui. Porque se eu conseguir chegar na lista de F, você poderia pensar assim, eu posso colocar mais um A aqui, que eu consigo chegar aqui no F. Ó. Você poderia pensar assim, basta eu executar o CADADDR. Qual é o problema com esta combinação de função? O problema com esta combinação de função é que ela não existe em Lisp. Você se lembra da aula passada? A gente falou da aula passada ou da aula retrasada, né? A gente falou que Lisp tem funções primitivas, funções built-ins, com até 4 combinações.
Então, por exemplo, esta aqui é uma função em Lisp. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4 combinações de car e cdr. Aqui eu teria 5. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então não existe uma função CADADDR assim em Lisp direto para a gente poder chegar neste elemento F. Vou ter que pensar uma outra maneira. Então eu não posso partir dessa para chegar aqui. O que eu poderia fazer? Bom, pessoal, então se eu não consigo combinar 5 funções aqui, aqui não tem jeito. Eu vou ter que fazer uma combinação extra de funções, né? Eu vou ter que, para conseguir chegar no elemento F, eu vou ter que chegar na CDADDR para obter uma lista com o elemento F, e depois eu vou ter que fazer uma car disso daqui. Então, olha só, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma car de uma CDADDR da lista L, da lista Py. Porque eu não consigo colocar mais uma combinação aqui, né? Então, aqui eu teria que usar 2 funções em Lisp para poder chegar no elemento F. Eu usaria a função CDADDR para obter uma lista com o símbolo F e eu faria depois uma car desta lista. Então, ó, o que eu faria aqui? Eu faria uma car de uma CDADDR para obter o elemento F. Vamos verificar isso aqui no terminal Lisp? Vamos lá. Ok, pessoal, então eu estou aqui agora no terminal Lisp e vamos fazer aquelas demonstrações, né? Ó, a primeira coisa daquele exercício era o car daquela lista. Eu tenho aqui a lista com os elementos A, B, C, D, E e F. E o que o car desta lista retorna? Uma lista com os elementos A, B. E o CDDR desta mesma lista, o que ele retorna? Ele vai retornar uma lista com a lista com os símbolos EF. O próximo exemplo era o CADR daquela lista, né? Então, ó, eu tenho aqui o AB, o C, o D e o E e o F. O que eu retornaria com isso daqui? A lista com o símbolo CD. Depois a gente fez o CDAR daquela lista. AB, CD, E e F, e a gente viu que isso daí retornava uma lista com o símbolo B. Depois a gente precisava retornar simplesmente o símbolo B, então a gente usou o CADAR para conseguir retornar diretamente o símbolo B. Depois a gente usou o CDDAR e viu que isso retornava nil. A, B, C, D, E, F, e a gente viu que retornava nil. Depois a gente fez o CAAR da lista para retornar diretamente o símbolo A, que a gente conseguiu retornar o símbolo A. Depois a gente fez o CDADDR para retornar uma lista com o símbolo F. E agora a gente precisa retornar somente o símbolo F, sem ser dentro de uma lista. Lembra, se eu colocasse mais um Azinho aqui, uma função car, eu iria ter um erro em Lisp. Ó, porque essa função não existe, não tenho essa função com 5 combinações. Então, bom, eu vou abortar ela aqui. E aí, para fazer isso daí, para eu retornar aquele F, somente o símbolo sem estar dentro de uma lista, eu precisaria combinar uma função car com a função CDADDR. Aí agora eu consigo
acessar diretamente o símbolo F. Olha, pessoal, eu sei que isso aqui às vezes é um pouquinho confuso, mas esse tipo de conhecimento é fundamental, tá? Vocês têm que treinar isso daí. Vamos para o próximo exercício? Esse último exercício, o exercício 2.16, pergunta qual é o resultado de CAAR se o input for Oswaldo Cruz. Bom, se eu fizer o CAAR dessa lista, o que eu vou obter de resultado, pessoal? Eu vou rodar aqui o primeiro CAR, que é esse daqui. Quando eu rodar o primeiro CAR desta lista Oswaldo Cruz, o que eu vou obter? Eu vou obter o símbolo Oswaldo. E quando eu for rodar o segundo CAR, o que eu vou obter? Um erro. Por quê? Porque eu vou estar passando um símbolo para a função CAR. Então não pode. O input das funções CAR e CDR tem que ser uma lista. O primeiro CAR já tirou para mim um símbolo, que era o símbolo Oswaldo. Se eu passar esse símbolo para o segundo CAR, eu vou obter um erro. Vamos conferir isso aí no Lisp rapidinho? Ok, então o que esse exercício queria? O CAAR de uma lista que tem Oswaldo Cruz. O Lisp vai me retornar, obviamente, um erro, porque eu não posso passar um símbolo para a função CAR. A primeira função CAR até executa, retorna o símbolo Oswaldo. Esse símbolo Oswaldo é passado então para a segunda função CAR. Aí eu tenho um erro, porque o input tem que ser um símbolo. Bom, pessoal, era isso aí para essa correção dos exercícios. Se você ainda está com dúvida na combinação de CAR e CDR para obter elementos de listas alinhadas, refaça esse exercício quantas vezes você precisar até isso ficar bem claro, ok? Esse conhecimento é fundamental daqui para frente. Bom, se essa aula foi importante para você, se isso te ajudou, se isso ajudou você a entender melhor o Lisp, por favor, faça a sua inscrição no Computação Raiz, deixe um like nesse vídeo e coloque a sua dúvida, crítica ou sugestão nos comentários. Isso é importante para ajudar a engajar o canal e divulgar o Lisp para mais programadores brasileiros. Muito obrigado e continue assistindo a série Aprenda Lisp.